Vamos resolver mais um exercício aqui. Preencher duas listas com 10 números cada e preencher uma terceira lista apenas com os valores repetidos, ou seja, os valores que ocorrem nas duas listas. Eu sou o professor Wagner Gaspari e você está na aula 82 do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Seja muito bem-vindo ao canal Programe Seu Futuro. Para resolver este exercício, então, vamos iniciar criando as nossas listas. Eu vou criar aqui, então, lista 1, vou pressionar OK, vou criar uma lista 2, OK, e eu já vou criar a nossa lista 3. Essa lista 3 vai ter apenas os elementos pertencentes à lista 1 e à lista 2. Vou trazer o nosso personagem aqui para baixo, vou colocar a lista 3 aqui. Nós não vamos precisar do gatinho. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos preencher então a nossa lista 1 e a lista 2, cada lista com 10 elementos. Vamos então em Eventos, quando a bandeirinha for clicado, em Controle, vamos pegar aqui a nossa repetição e agora nós queremos preencher a lista 1 e a lista 2. Então, vamos utilizar duas destas instruções, adicione. Então, adicione alguma coisa à lista 1, adicione alguma coisa à lista 2. E aí, o que eu quero adicionar? Eu quero sortear um número. Nós já vimos como fazer isso aqui em operadores, número aleatório, eu vou pegar e vou colocar então aqui nas duas instruções. Só que entre 1 e 10 vai repetir muito, então eu vou colocar entre 1 e 25. Então eu vou sortear números entre 1 e 25, vou inserir na lista 1 e eu vou fazer o mesmo, sortear números entre 1 e 25 e inserir na nossa lista 2. E isso aqui vai ser repetido 10 vezes, então nós teremos 10 números em cada lista. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso percorrer uma das minhas listas, por exemplo, a lista 1, e pegar o elemento da lista 1 e olhar, ele existe na lista 2? Se ele existir, eu vou inserir na minha lista 3. Ok? Basicamente é isso que a gente vai fazer. A princípio, não se preocupe que pode ter repetições. Por exemplo, imagine que eu tenho na lista 1 o número 5. O número 5 pode ocorrer duas vezes na lista 2. Então, quando eu encontrar as duas ocorrências, eu vou inserir ele duas vezes na minha lista 3. Por enquanto, isso é um efeito colateral. Não se preocupe com isso. Vamos nos preocuparmos com encontrar a repetição. Vamos então precisar aqui de uma repetição e aí, como nós já vimos, essa primeira repetição vai ser para percorrer a lista 1. Então eu quero que ela repita o tamanho da minha lista. Vamos aqui em Variáveis, vamos pegar o tamanho da lista 1. E nós vamos precisar de um índice para percorrer a nossa lista 1. Vamos então criar uma variável, eu vou renomear essa daqui eu vou chamar de id1. É um índice para a nossa lista 1. Eu também vou precisar um para a lista 2, então eu já vou criar aqui um id2. Eu vou inicializar essas duas variáveis com 1, porque o 1 é o primeiro índice válido das nossas listas. Então, eu vou colocar essas duas instruções aqui. E aí eu vou alterar id1 para 1 e id2 para 1 também. Todas as duas. Qualquer lista, o primeiro índice válido é 1. Então, por isso que eu estou inicializando os dois IDs com 1. O que eu preciso fazer agora? Olha só, vamos por partes. A primeira coisa, ou a primeira parte, eu preciso recuperar o elemento da posição id1 da lista 1. Então, eu vou criar uma variável valor para receber esse cara aqui. Valor, ok. Eu preciso, então, recuperar esse cara. Eu não quero mostrar ele. Então, como que eu recupero esse cara? Mude a minha variável valor para... Agora eu preciso, então, buscar aqui
item 1 da lista 1. Só que eu não quero o item 1, eu quero o item da posição ID 1. E aí, para não ocorrer como na aula anterior, lembra, o ID 1 começa com 1. Então eu vou pegar o elemento 1, depois eu quero pegar o da posição 2, da posição 3. Para não esquecer o incremento desse ID, eu já vou colocar ele aqui. Perceba que ele tem que ficar dentro do repita. Adicione 1 a ID 1. Ok, eu peguei o meu elemento. Agora eu preciso pesquisar esse elemento em ID 2. Eu preciso descobrir se ele existe aqui. A princípio, o que a gente precisaria fazer? A gente precisaria fazer outro para semelhante a esse aqui, só que percorrendo agora a lista 2 e recuperar cada elemento e verificar se esse elemento é igual ao elemento que eu peguei aqui em valor. Mas tem uma forma mais fácil. Perceba que aqui em lista nós temos esta instrução. Lista 1 contém este elemento. Perceba, quem é que eu quero descobrir se existe na lista? É o nosso elemento valor. Então eu vou pegar valor e vou colocar aqui, só que eu não quero descobrir se ele existe na lista 1. Eu quero descobrir se ele existe na lista 2. E nós precisamos de um teste aqui. Eu vou então em controle, vou pegar aqui o nosso C, vou colocar ele aqui dentro. Eu não quero que ele fique aqui, ele tem que ficar abaixo, isso. E aí eu vou colocar esse teste aqui, perceba. Eu recuperei o primeiro elemento da lista 1. Agora eu vou fazer um teste, uma pergunta. A lista 2 contém esse valor? Se o resultado for positivo, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir valor na lista 3. Então vamos aqui em variáveis, eu quero adicionar, quem que eu quero adicionar? Valor na nossa lista 3. Então, é isso que eu quero fazer. Perceba que praticamente finalizamos o nosso exercício. Então, vamos recapitular. O que nós fizemos? Eu tenho aqui um repita 10 vezes para gerar 10 valores aleatórios entre 1 e 25 e inserir na lista 1 e na lista 2. Feito isso, perceba que a gente nem utilizou o ID 2. Então eu vou jogar aqui o ID 2 fora. Eu vou excluir a minha variável ID 2, a gente não precisou dela, porque a gente só iria precisar dela se a gente fosse fazer uma repetição para percorrer a lista 2. Como nós utilizamos este bloquinho aqui, não foi necessário. Então eu vou repetir o tamanho da lista 1, vou pegar cada elemento da lista 1 e vou verificar se ele ocorre na lista 2. Se ele ocorre na lista 2, eu vou adicionar esse elemento na lista 3. Feito isso, eu vou adicionar mais um no meu ID 1. Por quê? Eu peguei o primeiro elemento da lista 1. Depois eu quero pegar o segundo, o terceiro, o quarto. Então, esse número aqui, esse valor, precisa ser incrementado. Vamos testar o nosso programa? Eu vou então executar e aqui a gente não tem nenhuma informação para inserir. Então, perceba que o nosso programa ele já roda de uma vez. Vou arrastar aqui para o lado o nosso personagem. Então perceba que nós temos aqui duas listas com 10 elementos cada. E aí perceba o número 1 ocorre na lista 2? Sim, ocorre, está aqui. Então eu inseri ele na lista 3. O número 12, perceba que o número 12 ele não ocorre na lista 2. O 25 e o 20. O 25 e o 20 também não. O 20 e o 9. O 20 e o 9 também não. O 6 e o 2. O 6 não. Opa, o 6 sim. Então está aqui o 6. E o 2 também. O 2 está aqui. Mas aí olha o que aconteceu. O 2 foi gerado duas vezes para a nossa lista 1. Então ele olhou. Este 2 ocorre? Está aqui, ocorre. Quando foi para o oitavo, é outro 2. Então o 2 ocorre. Então ele repetiu aqui também. E o 3 e o 13 eles não ocorrem aqui na nossa lista 2. Vamos rodar mais uma vez? Eu vou clicar na bandeirinha novamente. E aí, olha o que aconteceu. Eu esqueci de limpar as nossas listas. Então agora nós temos 20 elementos em cada lista. E eu não quero isso.
Perceba que agora a gente tem 13 repetições, porque como eu estou gerando de 1 a 25, vai ter consequentemente muita repetição. Vamos então limpar as nossas listas. Apague todos os elementos da lista 1 e apague todos os elementos da nossa lista 2. Ok. Vou rodar novamente o nosso programa. Ok, agora nós temos 10 e 10 e eu esqueci de limpar a lista 3. Vamos limpar também a lista 3. Pronto. E agora vamos então fazer o nosso último teste. Todas as listas foram limpadas, então 10 e 10 elementos cada uma. E agora nós tivemos apenas 3 repetições, o 9, o 15 e o 2. Temos aqui o 9, o 15 e o 2. E aqui o 15 novamente, o 9 e o 2. Volte, se necessário, reveja essa aula e qualquer dúvida posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E não se esqueça de deixar seu like nessa aula e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Do mais, um grande abraço e até a nossa próxima aula.